A gente vai conversar com o ex-embaixador do Brasil na China, Roberto Abdennour. Embaixador, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Possíveis impactos para o Brasil, né? A gente está vendo dólar em queda, mas há outros impactos de um acordo eventual entre China e Estados Unidos. O Brasil pode ser prejudicado na tua avaliação, embaixador? Boa tarde. Boa tarde. Permita-me uma observação inicial. Além de embaixador na China, eu fui embaixador na Alemanha 6 anos e nos Estados Unidos quase 3. Perfeito. Antes de responder a sua pergunta, permita-me fazer uma ligeira divagação a título de introdução. À vontade. Nestes últimos dias, eu tenho feito uma avaliação detida de 6 áreas importantes nas quais o Trump está atuando: na economia, na saúde, no clima, no governo, na sociedade e cultura e na política externa. E eu cheguei a 2 conclusões. Ao contrário do que diz o Trump e dizem seus apoiadores, o America First não ajuda a make America great again. Ao contrário, o America First promove o encolhimento da presença internacional dos Estados Unidos, abrindo espaço para outras potências, sobretudo a China. Portanto, é uma atitude negativa. E eu vou dizer uma coisa muito ousada, chocante até. Em uma entrevista que eu dei algumas semanas atrás a outro órgão, eu disse uma coisa meio espantosa. Eu disse que considerava o Trump um gênio político. Por quê? Porque ele é um criminoso, que já foi de todas as acusações, foi eleito e agora manda e desmanda no país e promove um terremoto em escala global. Eu agora vou dizer uma coisa chocante também. Depois de fazer essa detida análise das 6 áreas em que ele está atuando, eu constatei que em todas as 6 ele está dando um tiro no pé, ele está fazendo coisas que são prejudiciais aos melhores interesses do povo, da sociedade, das empresas americanas. Eu vou dizer algo chocante. Eu me pergunto se o Trump não acaba sendo um verdadeiro traidor dos Estados Unidos. Traidor, porque tudo o que ele está fazendo atenta contra os interesses da nação. O senhor acredita Agora, quanto a um acordo... Perdão. Não, por favor, conclua, perdão, eu que peço. Quanto ao acordo entre Estados Unidos e China, será bom para o mundo em geral, porque se evitar um agravamento da confrontação estratégica entre as 2 superpotências da atualidade, mediante um agravamento da guerra comercial que foi iniciada pelo Trump e prosseguiu com Biden e que agora o Trump tensionava expandir ainda mais. Então, se houver um entendimento entre os 2 países, e veja bem, a China foi cautelosa, ela não retaliou em toda a pauta de exportações americanas, ela escolheu alguns produtos e deu um prazo de 1 semana para eles entrarem em efeito. E hoje, o noticiário diz que hoje o Trump iria se encontrar com altos emissários chineses, claramente na busca de um entendimento. Então, eu acho que um entendimento, basicamente, é bom para todo mundo e também para o Brasil. Agora, se não houver um entendimento e a China retaliar, por exemplo, impondo barreiras às exportações agrícolas dos Estados Unidos, o Brasil seria beneficiado, porque o Brasil e os Estados Unidos são os 2 maiores produtores de alimentos no mundo. Se as exportações americanas forem obstruídas para a China, o Brasil só tem a ganhar. Enfim, de um jeito ou de outro, é tranquilizante ver a possibilidade de um entendimento que evite um agravamento dessa tensão estrutural, radical, perigosa entre Pequim e Washington.
Embaixador, a gente está com um pouquinho de tempo, mas uma última pergunta para o senhor, para uma rápida resposta. Qual deve ser, na avaliação do senhor, a melhor postura do Brasil diante dessa situação? Qual o senhor acredita que seja a melhor postura do Brasil diante desses impasses todos? Olha, o Brasil tem que ficar quieto, não provocar nada, porque o Brasil está, de certo modo, numa situação relativamente confortável. O Brasil é um dos poucos países com os quais os Estados Unidos têm um superávit comercial e não um déficit imenso. Os Estados Unidos têm um déficit de cerca de 250 bilhões de dólares só com a China e déficit com quase todo o resto do mundo. Com o Brasil, eles têm um saldo positivo de algo como 250 milhões de dólares. Não é muito, mas é positivo. Então, eu espero que ele não vire os olhos para o Brasil. O Brasil pode ser afetado, sim, se ele voltar a aplicar tarifas across the board, ao longo de todo o espectro do comércio internacional. Aí nós seremos prejudicados junto com todo o resto do mundo. Agora, ser prejudicados por medidas diretas contra o Brasil, eu, por enquanto, não vejo muito isso acontecendo, dada justamente a situação mais confortável em que os Estados Unidos se encontram no comércio com o Brasil. Muito bom. Vou para o intervalo rapidinho. O senhor continua com a gente mais um pouquinho, embaixador? Por gentileza, a gente vai falar na volta do intervalo, além de continuar a entrevista com o embaixador, também vamos falar sobre a Guerra dos Bonés em Brasília. Hoje mais um capítulo daquelas cenas de boné para cá, boné para lá. E também a Carla Sofia Gascon, a oponente da Fernanda Torres, que foi afastada da campanha do filme Emília Pérez ao Oscar. A gente vai falar sobre esses assuntos daqui a pouco. Fica aí que a gente volta já. Bom, sigo ao vivo aqui no YouTube. Coach está de volta. Tem uma pergunta para o embaixador. Coach. Boa tarde, embaixador. Boa tarde. Com o fechamento da USAID, a saída do Acordo de Paris e da OMS, Estados Unidos deixaram o campo livre para a China ampliar sua influência no mundo. O senhor, como foi embaixador lá na China, muitos anos atrás, eu pergunto, o que mudou na China desde os seus tempos de embaixador em Pequim? E, por último, eu queria saber do senhor, quem é capaz depois de todo esse cenário chocante que o senhor mostrou dos Estados Unidos, do Trump, quem é capaz de parar esse homem? Olha, eu acho que o próprio povo americano, em algum momento mais adiante, vai parar os absurdos que o Trump está cometendo. Já agora, hoje, pesquisas de opinião dão uma maioria maciça contra a aplicação de tarifas. Além disso, outros países poderosos, importantes, como a União Europeia, a China, de algum modo, travarão os ímpetos agressivos do Trump. Eu fui embaixador na China ao final da primeira década de reforma e abertura, entre 89 e 93. E eu fiz, no final da minha gestão, uma avaliação positiva, otimista quanto às perspectivas de evolução da China. Mas jamais poderia imaginar que a China viesse a manter um crescimento de cerca de 10% durante 3 décadas e tornar-se uma superpotência econômica, política, diplomática e tecnológica como é hoje. Eu fico surpreendido, mas acho bom, porque ela é um contrapeso ao extraordinário poder militar, econômico, financeiro, comercial e tecnológico dos Estados Unidos, e o Trump quer usar e abusar. Perdão, é isso. Deixa eu só retomar aqui, a gente está voltando para todo o nosso público. Estamos de volta com toda a nossa audiência aqui. Coach, tem mais uma pergunta? O embaixador estava respondendo já uma das suas perguntas aqui para o YouTube, na nossa transmissão do YouTube. Tem uma última pergunta para o embaixador, complementando? Ele traçou um cenário aí apavorante do Trump no mundo, né? Então, com a experiência que ele tem, como é que o senhor imagina que o mundo pode reencontrar um tempo de paz? Porque o Trump assumiu dizendo que quer acabar com as guerras. E a primeira coisa que ele fez agora foi liberar o envio de mais bombas e mísseis para Israel, né?
Isso ainda é otimista com o futuro da humanidade ou nós chegamos no fundo do poço, numa encruzilhada? Olha, eu tenho hoje 82 anos de idade, entrei para o Itamaraty em 1963 e saí em 2007. Eu vivi a Guerra Fria, as tensões, os perigos da Guerra Fria, mas o mundo esteve, mal ou bem, administrado, entre aspas, por entendimentos entre as duas superpotências de então, Estados Unidos e União Soviética. Não houve uma terceira guerra mundial. Agora, a situação mudou, porque o Putin, com a invasão brutal da Ucrânia, começou a terminar, a eliminar a ordem internacional que foi criada pelos Estados Unidos durante e logo depois da Segunda Guerra, com a criação da ONU. As Nações Unidas são uma criação dos Estados Unidos. Eu fico perplexo de ver o Trump e o secretário de Estado dizerem agora que essa ordem é contrária aos interesses dos Estados Unidos. Por quê? Porque eles querem, digamos, o direito, a possibilidade de aplicação incontrolável de sua força, de seu poder político e econômico. E, no momento, me preocupam duas incógnitas sobre o que o Trump fará. O que quer que ele faça terá efeitos muito importantes, ou positivos ou negativos. A primeira é a situação em Gaza, no Oriente Médio. Ele tem uma atitude radicalmente pró-Israel. Ele nomeou uma embaixadora que diz que Israel tem um direito bíblico aos territórios palestinos. Ele sugere a limpeza étnica de Gaza com a saída dos palestinos, que é um crime bárbaro, um crime contra a humanidade, e isso inviabilizaria um objetivo grande que ele tem, que é o de normalizar a relação entre a Arábia Saudita, que é o principal país muçulmano e árabe, e Israel. Por quê? Porque a Arábia Saudita hoje não pode se aproximar de Israel enquanto não for estabelecido um programa, um cronograma claro para a criação de um Estado palestino. A outra incógnita é Ucrânia-Rússia. Se ele vai dar uma vitória, ainda que parcial, ao Putin, se vai impor uma derrota significativa ao Zelensky, ou se ele vai pressionar o Putin para que ele aceite o cessar-fogo e uma negociação que respeite os interesses básicos da Ucrânia, inclusive o interesse fundamental da Ucrânia em entrar para a OTAN, porque é a única maneira de ela estar segura para o futuro. Qualquer entendimento agora pode, daqui a meses ou anos, ser violado pela Rússia com uma nova invasão. Então, essas são as duas grandes incógnitas sobre a situação de paz e guerra no mundo de hoje e estão nas mãos de Trump, que é imprevisível.